A pergunta que nos guia hoje é daquelas que nos podem tirar o sono. Até que ponto a realidade que nós percebemos é uma fotografia fiel do mundo? E até que ponto é mais uma pintura, uma obra de arte, criada pela nossa própria mente? É uma ótima pergunta. E para tentar encontrar uma resposta, juntamos fontes que, à primeira vista, não deviam estar na mesma sala. É uma mistura improvável, mas fascinante. Sim, temos artigos de psicologia sobre o poder do pensamento, debates filosóficos com séculos que questionam a própria existência do mundo material e, pronto, para levar a coisa ao extremo, um artigo científico do Archive super denso que usa mecânica quântica para tentar modelar o ato de observar. Exato. A nossa missão hoje é ver onde é que estas áreas tão diferentes se tocam. A ideia que parece unir tudo isto é que a nossa percepção não é uma janela transparente para a realidade, Nem de perto. que é mais como uma interface ativo, uma tela interativa, que é constantemente moldada pelas nossas crenças, pelas nossas expectativas e até pelo nosso estado de espírito. Portanto, vamos mergulhar nisto. Vamos a isso. Ok, vamos começar se calhar pelo terreno mais familiar, a psicologia. A ideia de que criamos a nossa realidade. Que pode soar um bocado a conversa de autoajuda, mas as fontes que temos mostram que é um processo cerebral muito concreto e documentado. Exatamente. Uma delas usa uma metáfora que eu achei muito útil, os três baldes da vida. É uma ótima forma de organizar as coisas. O primeiro balde contém aquilo que controlamos a 100%. Os nossos pensamentos, as nossas interpretações, as nossas ações. Certo? O segundo balde, as coisas que apenas influenciamos, mas não controlamos, tipo as reações das outras pessoas. E o terceiro, que é o balde do caos, contém tudo aquilo sobre o que não temos controle nenhum. Uma pandemia, o tempo, eventos completamente aleatórios. Lá está. E o ponto central do artigo é que o nosso poder, a nossa agência no mundo, reside quase exclusivamente no primeiro balde. Nós não controlamos o evento em si, sei lá, um despedimento, por exemplo, mas controlamos totalmente a história que contamos a nós próprios sobre esse evento. E essa história dita tudo o que vem a seguir. Precisamente. E é aqui que o mecanismo se torna mais profundo. Os pensamentos, sobretudo os que repetimos, acabam por se cristalizar em crenças. E as crenças, como uma das fontes descreve, funcionam como uma espécie de lente cognitiva. Exato. Ou um filtro. E não é um filtro passivo, é um filtro ativo. O nosso cérebro começa a procurar ativamente, no ambiente que nos rodeia, provas que confirmem aquilo em que já acreditamos. O exemplo do artigo francês que analisamos é perfeito para isto. Alguém vai a uma festa com a crença enraizada de eu não sou uma pessoa atraente. Sim. Durante a noite, 10 pessoas podem dizer-lhe que está espetacular. Mas se uma pessoa fizer um comentário ambíguo, do género essa tua camisa é interessante. É nesse comentário que o cérebro se vai agarrar. Exatamente. Porque os tés elogios são dados que não passam pelo filtro. São anomalias que o sistema ignora. Mas aquele comentário ambíguo, isso é a confirmação que o cérebro estava à espera. E isso reforça a autoimagem, as crenças centrais de eu sou e eu posso. E a partir daí, caímos a pique naquilo que a psicologia chama de... Profecias autorrealizáveis. Exatamente. Lembro-me perfeitamente de ir à minha primeira entrevista de emprego convencidíssima de que não ia conseguir. A minha linguagem corporal, as minhas respostas, acho que praticamente convenci o entrevistador de que eu não era a pessoa certa, antes mesmo dele ter essa ideia. É o exemplo perfeito. Acreditamos que vamos ser rejeitados, por isso agimos com ansiedade e insegurança, o que aumenta drasticamente a probabilidade de sermos de facto rejeitados. Confirmando a crença original. É um ciclo vicioso. Completamente. O que nos leva a uma questão fundamental. De onde vêm estas crenças tão poderosas? Uma das fontes que vimos é muito clara. A grande maioria vem da infância. Sim, essa parte é impressionante. O artigo fala da extraordinária plasticidade neural do cérebro infantil. É como uma esponja que absorve tudo sem os filtros críticos de um adulto. As mensagens dos pais, dos professores, da sociedade, não fazes nada direito. Tens de ser perfeito. O mundo é um lugar perigoso. São gravadas como verdades absolutas. O dado estatístico que a fonte apresenta é avassalador. Diz que 78% dos nossos padrões de autossabotagem na vida adulta têm origem em crenças que foram instaladas antes da adolescência. Uau! No fundo, somos adultos a ser governados por programas que foram escritos por uma criança.
Basicamente, sim. Ok, então a psicologia deixa claro que a nossa mente usa filtros poderosos, mas isso levanta uma pergunta muito mais antiga e profunda que os filósofos debatem há séculos. O que é que estamos a filtrar, afinal? Exato. O que é a realidade que está do outro lado do filtro? E essa pergunta leva-nos diretamente ao construtivismo. Sim, uma corrente filosófica que defende que a realidade, tal como a conhecemos, não é algo que descobrimos, mas algo que, em grande medida, inventamos ou construímos. A fonte da Wikipédia sobre isto usa uma analogia que eu gosto muito. A da chave e da fechadura. Essa mesma. A ciência é como uma chave que funciona numa fechadura. A chave permite-nos abrir a porta, interagir com o mundo, mas Mas nunca nos diz como é a fechadura por dentro. Nós não temos um reflexo especular do mundo. é uma ideia que já abala um pouco as nossas certezas. Mas há quem tenha levado isto a um extremo quase inimaginável. Sem dúvida. O filósofo irlandês George Berkeley, no século XVIII. Ele é o pai do idealismo subjetivo e a sua máxima é uma das mais famosas da filosofia. Esse est percepi. Que em latim significa? Ser é ser percebido. Espera lá, isso parece completamente impraticável. Segundo Berkeley, se eu fechar os olhos, a cadeira em que estou sentada desaparece até eu a sentir novamente. Como é que ele justificava a persistência do mundo? Se ninguém estiver a olhar para a Lua, ela deixa de existir? Essa foi, claro, a crítica imediata. E é uma excelente pergunta. Berkeley tinha uma resposta. Que era? Ele dizia que as coisas continuam a existir porque há uma mente que está sempre a percebê-las, a mente de Deus. Para ele, o universo inteiro existe como uma ideia na mente divina. Ok. Mas a sua premissa radical é que, independentemente disso, não existe matéria. Existem apenas mentes e as suas percepções. O que compreensivelmente levou a uma das refutações mais físicas da história da filosofia. Sim, a do Dr. Samuel Johnson. Ao ouvir a teoria de Berkeley, deu um pontapé violento numa pedra e exclamou: "Eu refuto-a assim." Hã? Para ele, a dor no pé e a solidez da cadra eram provas irrefutáveis de que a matéria existia, independentemente da sua mente. E parece uma refutação bastante convincente. Mas o mais curioso é que esta ideia de Berkeley, que parece tão antiquada, renasceu sob uma forma moderna e tecnológica. Através do trabalho do cientista cognitivo Donald Hoffman. Sim, numa das fontes, uma discussão no Reddit, a analogia central dele é explicada de forma brilhante. É a analogia do interface de utilizador. É genial. Hoffman diz que a nossa percepção funciona como o ambiente de trabalho de um computador. Ok? Nós vemos um ícone de uma pasta azul no ecrã, sabemos que podemos clicar nele para guardar um fecheiro. O ícone é útil, permite-nos interagir com a máquina. Mas ninguém, em seu perfeito juízo, acredita que o fecheiro é, literalmente, uma pequena pasta de cartão azul que vive dentro do computador. Exatamente, a realidade por baixo do ícone são circuitos elétricos, voltagens, código binário, uma complexidade que, se tivéssemos de a ver diretamente, nos impediria de usar o computador. Certo. E Hoffman argumenta que o mesmo se passa com a realidade. Uma cadeira, uma maçã, a lua, são ícones. A evolução não nos deu uma percepção que mostra a verdade, deu-nos um interface que nos ajuda a sobreviver. O ícone maçã diz-nos podes comer isto para ter energia. O ícone tigre diz foge. Precisamente, são úteis para a sobrevivência, mas não são a realidade fundamental e objetiva. Ver a verdade, segundo ele, ter-nos-ia levado à extinção. E o que é que ele sugere que essa realidade fundamental seja, se não são objetos no espaço-tempo? É aqui que a teoria dele se torna ainda mais radical e se aproxima curiosamente de Berkeley. Ele propõe que a realidade subjacente é uma vasta e complexa rede de agentes conscientes. Agentes conscientes. Basicamente que tudo o que existe é consciência a interagir consigo mesma. E o espaço-tempo e os objetos são apenas a forma como o nosso interface de sobrevivência representa essa interação. Uau, isso é de explodir a cabeça. E, como seria de esperar, isto gera imensa controvérsia. O próprio fórum do Reddit, que analisamos, mostra isso mesmo. Sim, as críticas são fortes. Muitos acusam a teoria de ser pseudofilosofia, de ser infalsificável, ou seja, não se pode provar que está errada. E que adicionam uma camada de complexidade desnecessária a uma física que já conhecemos e que funciona. Exato.
É um debate aceso que nos lança da filosofia diretamente para a fronteira da física moderna. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Porque esta ideia de que o observador tem um papel central não é só dos filósofos ou dos psicólogos. A física quântica A teoria mais bem-sucedida da história da ciência. entra derrompante na conversa com o famoso efeito do observador. Sim, a ideia de que o simples ato de medir ou observar um sistema quântico altera inevitavelmente esse sistema. Mas o artigo científico que temos do Archive vai muito, muito para além desta ideia geral. Como assim? Ele propõe um modelo matemático para descrever exatamente como isto acontece, e a proposta central é de uma elegância radical. Diz que o observador não é uma entidade separada que olha para um sistema de fora. Então o que é? O modelo propõe que o observador e o sistema observado são uma única entidade inseparável e emaranhada. Emaranhada é a palavra-chave aqui, não é? É um termo técnico da física quântica. É a palavra-chave. E vale a pena parar um segundo. Emaranhamento quântico significa que duas ou mais partículas ficam tão intrinsecamente ligadas que o estado de uma afeta instantaneamente o estado da outra, não importa a distância que as separe. Elas partilham uma única existência. Exato. E o que este modelo sugere é que a nossa mente e o mundo que observamos estão nesse preciso momento de observação, nesse estado de emaranhamento. São, para todos os efeitos, parte da mesma coisa. Ok, isso é uma ideia poderosa. E como é que o modelo descreve este processo? O diagrama no artigo parecia complexo. Parecia, mas a ideia por trás é surpreendentemente intuitiva. Imagina assim. A informação sensorial do mundo físico, luz, som, entra no que o artigo chama de mundo mental do observador. Certo. Mas não chega pura. Antes de a conseguirmos classificar como uma árvore ou um som alto, essa informação interage com o nosso estado interno. Com o nosso sistema de crenças, memórias... Exatamente. E com o que eles chamam de estado do observador, que inclui coisas como confiar, desconfiar ou aceitar, rejeitar. Portanto, os dados brutos são, tipo, contaminados pelo nosso estado interior antes de sequer nos apercebermos deles. Exatamente. O artigo usa matemática pesada para descrever isto, uma coisa chamada equação mestra de Lindblad, mas não precisamos de saber a matemática. O que essa equação faz, no modelo, é descrever como o teu estado interno, as tuas crenças, literalmente se intrometem e alteram os dados brutos do mundo exterior. Antes de se tornarem numa percepção consciente. Precisamente. É uma perturbação. Só depois desta perturbação é que a informação é finalmente percebida. E que implicação prática é que isto tem? O artigo fala de um espectro cético-crente. Sim, e é uma consequência direta do modelo. Se dermos exatamente os mesmos dados sensoriais, ambíguos, a um observador cético e a um observador crente, o modelo prevê que eles vão chegar a conclusões probabilisticamente diferentes. Não é uma questão de opinião. Não. É o resultado do processo físico da observação. O estado de confiança do crente pondera a informação de uma forma, favorecendo dados que se assemelham às suas crenças. O estado de desconfiança do cético faz o oposto. O estado interno participa ativamente na construção do resultado. Espera um minuto. Então, aquilo de que falávamos no início, a ideia da psicologia de que as nossas crenças funcionam como um filtro? Pode ser mais do que uma metáfora. Pode ser uma descrição literal de como a percepção funciona ao nível fundamental. Uau! O que este denso artigo de física nos está a dizer é que não existe tal coisa como uma observação neutra. O ato de olhar é um ato de criação. Este modelo quântico é, de certa forma, a formalização matemática dos filtros psicológicos. Como? Ele usa medidas de similaridade e dissimilaridade entre a informação que entra e as crenças que já temos. E o nosso estado interno, confiança, ceticismo, funciona como um botão de volume que aumenta ou diminui o peso dessa similaridade. O que nos leva de volta ao exemplo da pessoa na festa. Ela está a um nível quase físico a aumentar o volume da informação que é similar à sua crença de não sou atraente. E abaixar o volume dos 10 elogios. Precisamente. É incrível como a psicologia, a filosofia e a física quântica, por caminhos completamente diferentes, parecem estar a convergir para a mesma conclusão chocante. Que a percepção não é um ato passivo de recolher dados. É um processo ativo,
participativo, onde o observador e o observado dançam juntos, embrenados. É incrível pensar que começamos a falar de autoconfiança para ir a uma festa e acabamos a discutir a natureza fundamental do universo e o papel da consciência. No fundo, o que isto tudo nos diz é que perceber o mundo não é como ver um filme que já está feito. É mais como fazer o filme em tempo real, com a nossa mente a funcionar como realizador, editor e ator principal, tudo ao mesmo tempo. A grande conclusão que emerge da interseção de todas estas fontes é essa, que a percepção é um processo construtivo e profundamente pessoal. Há uma frase numa das fontes que resume isto de forma perfeita. Qual? Vemos para crer, mas também queremos para ver. Essa frase é um nó no cérebro. Vemos para crer, mas também queremos para ver. Porque se queremos para ver, isso significa que duas pessoas podem olhar para a mesma situação e, literalmente, não ver a mesma coisa. As implicações disto para as nossas vidas, para as nossas relações, para a sociedade, são enormes. Completamente. E deixa-nos com um pensamento final para explorar por nossa conta. Exato. Se as nossas crenças e o nosso estado interior estão tão profundamente ligados à nossa percepção da realidade, talvez até a um nível quântico, o que acontece quando trabalhamos deliberadamente para mudar esses estados internos? As fontes falam em superar crenças limitadoras, em reestruturação cognitiva. Em adotar uma nova narrativa pessoal, a pergunta que fica no ar é: que novas realidades, que novas oportunidades, que novos fenómenos poderiam tornar-se perceptíveis para alguém que se dedique a esse trabalho interior? Se mudarmos a lente, que partes do universo que antes eram invisíveis, passamos de repente a conseguir ver?